Análise sensorial, aula sobre receptores sensoriais, variáveis de controle nos testes de análise sensorial e preparo de amostras. Então, vamos falar sobre os receptores sensoriais, que são os elementos responsáveis pela avaliação sensorial. Os elementos responsáveis pelos sentidos da visão, gustação, olfato, audição e pela sensibilidade cutânea. Fisiologia da olfação, olfato e o nariz. O odor é uma sensação que se percebe por meio das células receptoras olfativas localizadas dentro do nariz, quando estimuladas por substâncias voláteis. O odor proveniente de substâncias voláteis desprendem-se dos alimentos e estimulam receptores olfativos das narinas, sendo que essa sensibilidade varia de indivíduo para indivíduo e diminui com o passar dos anos. O odor sensibiliza os quimiorreceptores olfativos que se localizam no teto da cavidade nasal. Esse estímulo é levado ao sistema nervoso central, que o interpreta e reconhece. Muito importante lembrar que algumas condições são necessárias para que o odor de um alimento seja percebido. Primeiramente, esse alimento deve possuir substâncias voláteis que se desprendem do alimento, adentram a cavidade nasal e que sejam também solúveis no muco nasal, para que possam, depois de dispersas no muco nasal, terem contato com o epitélio olfatório, que se localiza no topo da cavidade nasal. Após algum tempo de exposição a diferentes odores, todos os seres humanos estão sujeitos à fadiga olfatória, que nada mais é do que a adaptação cerebral ao odor. Devido à fadiga olfatória, nós devemos considerar alguns fatos durante o teste sensorial. Qual o tempo no qual o odor deixa de ser percebido e qual o tempo de recuperação do órgão. Então, é muito comum, por exemplo, quando nós passamos em frente a lojas de perfumes, nós sentimos um cheiro muito gostoso de perfume vindo ali de dentro. Quando a gente entra nessa loja e fala, vou escolher um perfume para comprar, e a gente começa a ficar exposto àquela intensidade muito grande de substâncias voláteis no ar daquele recinto, com o tempo nós deixamos de perceber esses estímulos. Por quê? Não porque esse estímulo não está mais disperso e volatilizado nesse ambiente, mas porque o nosso epitélio olfatório está tão impregnado desse estímulo que nós deixamos de percebê-lo. É importante nesse caso sempre considerar que tempo de recuperação é necessário para que o nosso nariz volte a perceber odores. Então, o odor é tudo que nós percebemos pelo nariz. Então, quando um alimento desprende uma substância volátil, penetra na cavidade nasal, solubiliza no muco nasal e tem contato com o epitélio olfatório. Isso é o odor. Por outro lado, nós temos um outro conceito importante, que é o conceito de aroma. Então, o que é aroma? Aroma é uma sensação que percebe por meio das células receptoras olfativas, que são as mesmas localizadas no nariz, no topo da cavidade nasal. Só que quando essas células são estimuladas por substâncias voláteis que passam pela boca, isso recebe o nome de aroma. Então, quando eu ponho, por exemplo, uma bala de hortelã na minha boca e ela começa a derreter dentro da boca, a substância volátil penetra, solubiliza na saliva e penetra na cavidade nasal pela via retronasal, que é uma via posterior à cavidade nasal, na comunicação entre boca e nariz, como nós veremos numa imagem futura. Essa percepção dessa forma, então o estímulo das células olfativas realizados pela via retronasal, a sensação decorrente desse estímulo por essa via dá-se o nome de aroma. Então, a grande diferenciação é odor
é o estímulo das células receptoras olfativas pela via nasal. Aroma é a sensação que se percebe quando essas substâncias passam pela boca. Temos também o conceito de flavor, que é o conjunto de aroma com gosto. Gosto, lembrando, é uma sensação percebida pela boca, principalmente pela língua. Então, o que é flavor? É uma sensação físico-psicológica da interação do paladar e do olfato. A sensação ao ingerir um alimento, muitas vezes erroneamente chamada de gosto, é na verdade o flavor. Quando nós, por curiosidade, quando nós estamos resfriados e comemos algo, nós somente sentimos o seu gosto. Nós não sentimos o seu flavor. Por isso, não se tem o mesmo prazer de comer quando estamos normais, sem nenhum tipo de acometimento da mucosa nasal. Ou seja, quando estamos gripados, não sentimos o flavor, mas sim sentimos o gosto. Então, o que é flavor? É uma mistura entre gosto, as percepções relacionadas ao gosto, que é o que se sente pela língua, no caso, gosto doce, gosto salgado, gosto amargo, gosto umami, e as substâncias aromáticas, que são o aroma, né, que é percebido quando nós mastigamos esse alimento e a substância desprende do alimento e caminha pela via retronasal até o epitélio olfatório, estimulando essas células. Isso é flavor. Então, para representar o que nós falamos até o momento, nós temos que o odor acontece, a percepção do odor acontece quando substâncias voláteis se desprendem dos alimentos e penetram na cavidade nasal pelo nariz. Essas substâncias solubilizam-se no muco nasal e chegam até aqui o epitélio olfatório. Essas substâncias têm contato com esses prolongamentos nervosos dessa célula do bulbo olfativo e isso é chamado de estímulo. Essas substâncias voláteis são chamadas de estímulos sensoriais. Esse estímulo tem contato com o receptor, que é a célula nervosa, são as terminações do nervo olfativo, e esse estímulo vai ser carregado pro sistema nervoso central, que vai receber essa informação, vai processá-la e vai devolver na forma de uma resposta. Então, por exemplo, se vocês sentirem um cheiro de café fazendo, tem alguém passando o café na cozinha da sua casa. As substâncias estão volatilizadas, logo essas substâncias vão chegar até a sala, que é onde você está. Essas substâncias vão penetrar na cavidade nasal, chegar até o epitélio olfatório, terem contato com essas terminações do nervo olfativo. Esse estímulo vai até seu cérebro. Como você já conhece o que é café e qual o cheiro de café, o seu cérebro vai te devolver uma resposta que é cheirinho de café, ou tem alguém fazendo café. Isso é a percepção do odor. Ok? Em muitos momentos, nós colocamos um alimento na boca. A boca, então, se vocês perceberem nessa imagem, esse osso aqui é o osso do céu da boca, a boca está aqui embaixo, tá? Então, nós estamos mastigando e à medida em que nós mastigamos, os alimentos vão sendo misturados com a saliva e substâncias voláteis se desprendem dos alimentos e caminham também, como são substâncias voláteis, para a cavidade nasal, pela via retronasal. Então, uma via atrás do nariz, ele entra por este caminho posterior, e não pelo caminho anterior, que é da narina, como no caso do odor. Então, se eu ponho esse cafezinho na boca, esse café está quente, essas substâncias voláteis se desprendem, caminham pela via retronasal e também vão chegar no epitélio olfatório, tendo contato com as terminações do nervo olfativo. E daqui para frente o processo é o mesmo. Essa informação vai para o sistema nervoso central, que a recebe, processa e devolve na forma de resposta, falando, é café. Ok?
Isso é a esse estímulo, a esse sentido, dá nome de aroma. Então, o odor é percebido apenas pela narina. O estímulo entra pela narina e chega ao epitélio olfatório. O aroma, o estímulo vem pela via retronasal e também chega ao epitélio olfatório. Então, esse aroma, eu preciso que o alimento seja colocado dentro da boca para a percepção de aromas. Esse é um esquema representando todo o epitélio olfatório, o bulbo olfatório. Então, o que nós temos aqui é o ar e as moléculas odoríferas chegam ao topo da cavidade nasal. Aqui eu tenho o osso, que fica localizado ali, o osso do nariz. Então, na parte interna, abaixo desse osso, nós temos aqui as terminações nervosas. É nessas ramificações que os estímulos de odor, as substâncias voláteis se prendem e esse estímulo vai ser todo transportado para o sistema nervoso central. Então, como a gente pode ver aqui, são células nervosas que fazem o transporte desse estímulo da cavidade nasal até o sistema nervoso central. Representando a caixa craniana toda, essa é a localização, então, do epitélio olfatório. Essa região, ela é muito próxima da região responsável pela memória. Então, por isso que é muito comum nós termos odores relacionados a lembranças, a memórias. Então, alguns tipos de odores, por exemplo, bolo assando, é uma coisa que pode nos lembrar um momento de acolhimento, de carinho, porque pode lembrar um bolo de vó, bolo de mãe assando, um café da tarde. Nós temos um cheiro de churrasco, que pode, de repente, nos lembrar um momento mais animado, uma festa, uma coisa assim. Nós temos um cheirinho de café, que também pode nos lembrar, né? Então, determinados odores nos remontam a memórias, não só odores provenientes de alimentos, outros odores, todos os odores, na verdade, têm essa propriedade de nos trazer lembranças. Teste de reconhecimento de odores. Então, pelo odor ser muito importante no processo de julgamento sensorial, é importantíssimo que para a realização de determinados testes sensoriais, eu faça a seleção de provadores. Então, eu veja se os provadores são capazes de reconhecer odores. E por isso, o teste de reconhecimento de odores é muito importante. E realizado em todo o processo de seleção de provadores. A capacidade de percepção de odores, então, ela é muito importante para que uma pessoa possa fazer parte da equipe sensorial, tá? Sempre que nós realizamos esse teste, nós exigimos que os provadores tenham no mínimo 70% de acerto. Ou seja, 70%, identificação de 70% das amostras que lhes são apresentadas. Como avaliamos odores? Inalar brevemente por 3 vezes a amostra, mexendo-a se necessário. Tentar identificar o odor e utilizar o branco entre as amostras. No caso de odores, o branco é respirar ar puro ou colocar o nariz no antebraço, que deve estar livre de cremes e perfumes, onde nós faremos inalações breves para limpar o epitélio olfatório. Então, vamos lá, nós pegamos a amostra, que vai estar sempre num copinho ou num pratinho. Nós aproximamos essa amostra do nariz. Se for uma amostra líquida, nós mexemos essa amostra e inalamos por 3 vezes. Essa inalação tem que ser breve, ou seja, aproximem a amostra do nariz e façam 3 inalações curtinhas. Tentem identificar o odor. Não foi possível? Vamos usar o branco. O branco para odor geralmente é o antebraço. Aproxime o seu nariz do seu antebraço, que deve estar livre de perfumes e cremes, e cheire o antebraço. Faça uma inspiração com o nariz colado no antebraço, para tirar do epitélio olfatório substâncias que estavam presentes na amostra.
Aí vamos prosseguir, né? Vamos de novo pegar a amostra, aproximar ela do nariz e seguir esses passos. Inalar 3 vezes, mexendo a amostra se for um líquido, e vamos tentar fazer a identificação dos odores. É sempre importante no teste de reconhecimento de odores que nós não insistamos por muito tempo na mesma amostra. Nós teremos muitas amostras para avaliar, então não adianta tentar identificar a primeira até que você consiga. Por quê? Porque acontece a fadiga olfatória. Então, com o tempo, nós deixamos de perceber odores. Então, é importante passar para outra amostra, fazer o branco e daí tentar, no final do teste, voltar para aquelas amostras que não foram identificadas. O gosto e a língua. A boca é responsável pela percepção de gosto e de sabor, através dos sistemas sensoriais, denominados papilas gustativas, que estão distribuídos por toda a cavidade bucal, mas estão concentrados na língua. É responsável pela percepção dos 4 gostos fundamentais, que são salgado, doce, ácido e amargo. Além disso, há um 5º gosto fundamental, denominado umami, que é o sabor, um gosto típico conferido pelo realçador de sabor Ajinomoto. É um gosto, na verdade, conferido pelo glutamato monossódico. Os botões gustativos são classificados em 4 tipos diferentes, que são circunvalado, foliáceo, fungiforme e filiforme. Cada um deles responsável por uma percepção específica. E são distribuídos quase uniformemente por toda a cavidade bucal, principalmente na língua. A percepção de um gosto está ligada à solubilidade das substâncias na saliva. Então, por exemplo, colocado aqui bala e água com açúcar. Uma bala é um produto que tem uma concentração de açúcar acima de 90%. Se nós fizermos uma solução de 90% de açúcar em água, né, ou seja, 100 ml de solução, 90 gramas de açúcar aproximadamente, fazendo as contas para conversão de densidade, nós veremos que a água com açúcar é infinitamente mais doce ao nosso epitélio bucal, nosso epitélio gustativo, do que a doçura da bala. Nós pensamos e percebemos a água com açúcar como sendo muito mais doce que a bala, apesar de serem na mesma concentração. Isso está relacionado à solubilidade na saliva. A bala demora para se solubilizar, portanto, o estímulo tem uma percepção também mais demorada e uma falsa sensação de que está em concentração menor. A temperatura ideal para os testes sensoriais de alimentos, né, considerando a questão de gosto, gira em torno de 10 a 25 graus. Essa é a nossa melhor sensação de gosto, é onde a nossa boca melhor percebe os estímulos gustativos. Claro que quando a gente vai realizar teste sensorial, existem algumas exceções, que são alimentos que tradicionalmente são consumidos muito frios ou muito quentes. Como exemplo, aqui nós temos café, sorvete, entre outros produtos. Essa figura, então, nos mostra os diferentes tipos de papila gustativa e nos fazem uma representação esquemática de suas estruturas. Importante lembrarmos que nós temos, então, aqui prolongamentos nervosos. Então, as substâncias, quando são colocadas na língua, elas são, os alimentos, quando são colocados na boca, mastigados, misturados com a saliva, as substâncias químicas responsáveis pelo gosto vão ter contato com essas extremidades, que nada mais são do que prolongamentos de células nervosas. Aqui estão os receptores. Então, as substâncias responsáveis pelos gostos aderem a essas extremidades. Esse estímulo nervoso é carregado até o sistema nervoso central, que processa essa informação e devolve na forma de uma resposta de identificação de que tipo de substância está presente ali. Analisando a composição química dos produtos com relação ao gosto, nós temos a representação de quais são as substâncias típicas responsáveis pelos gostos básicos. Então, por exemplo, pelo gosto doce,
As substâncias responsáveis típicas são os compostos alifáticos hidroxilados, como álcoois, glicóis, açúcares e edulcorantes. Então, nós temos, por exemplo, aqui nos álcoois, manitol, xilitol, que são álcoois com o gosto doce, tradicionalmente os açúcares, e os edulcorantes, que são os adoçantes, né? Quem é a solução típica que confere o gosto doce? Solução de sacarose, na concentração de 0,753%. O gosto salgado é conferido por sais, sendo que o típico é o Na, temos uma letra minúscula aqui, duas aliás, no lugar errado, é o NaCl, que é o cloreto de sódio, na concentração de 0,021%. Essa solução, então, confere o gosto típico salgado. O gosto amargo é conferido por algumas substâncias, como cafeína, quinino, nicotina, íons, magnésio e cálcio. E a substância típica que confere o gosto amargo é a cafeína, na concentração de 0,0014%. O gosto ácido é conferido por íons H+, liberado por ácidos orgânicos e inorgânicos. A solução típica que confere o gosto ácido é uma solução de ácido cítrico, 0,00116%. E muito importante também é a questão da adaptação sensorial, que é a perda temporária da percepção de um estímulo, é a fadiga sensorial, que assim como ela acontece com a percepção de odores, acontece também com a percepção de gostos. E nós percebemos bem claramente isso quando nós vamos comer, por exemplo, chocolate. Quando nós abrimos uma barra inteira de chocolate e comemos o primeiro quadradinho, a percepção é muito intensa de todos os estímulos presentes ali, principalmente a doçura. À medida em que nós não nos controlamos e comemos a barra inteira, nós sabemos e temos a certeza que ao longo de toda a barra, a capacidade de percepção dos estímulos gustativos presentes ali vão diminuindo com o tempo. Então, esse é mais um motivo que nos mostra que nós devemos abrir a barra, pegar uma fileirinha e esconder essa barra, para não correr o risco de comer a barra inteira. Uma por causa dos prejuízos à saúde, outra porque a sensação sensorial nunca é a mesma. Então, a gente está muito mais, tem um estímulo muito maior com 2 ou 3 pedacinhos de chocolate, e à medida em que nós insistimos e continuamos ingerindo mais, o estímulo, a sensação e o prazer não serão os mesmos. Então, falamos dos gostos e vamos entender o que é o sabor, porque nós vimos que gostos nós temos 5: doce, salgado, ácido, amargo e umami. E tudo o resto que eu percebo quando coloco um alimento na boca. Bom, entramos aí no conceito de sabor. Sabor é uma sensação mista, porém unitária, tanto que recebe o nome sabor, que envolve os sentidos do olfato e do gosto, e ainda um conjunto de elementos que influem na percepção do sabor, tais como sensações de temperatura, de pressão, de adstringência, de pungência, de frescor. E, além disso, ainda envolve a percepção das sensações táteis orais, que acontecem na mucosa da boca, na língua e nos dentes. E gripes e resfriados, assim como interferem na percepção de aromas, interferem também na percepção de sabor. Então, quando nós falamos, por exemplo, que um alimento alguma coisa tem sabor de morango, né? Um iogurte tem sabor de morango. O que é isso? O sabor de morango, ele envolve todo o conjunto, todas as sensações relacionadas ao olfato e a gosto. E, além disso, outras sensações como temperatura, frescor, adstringência. Então, vamos descrever o sabor de morango como um exemplo. Bom, o sabor de morango, ele tem, com relação à parte de odor, ele é extremamente, vamos pensar na fruta, né? Ele tem um odor fresco, tem um frescor muito grande, já na parte relacionada ao odor, uma doçura.
quando nós comemos o morango, vamos pensar no gosto. Ele tem acidez, ele tem doçura leve, né? Não intensa, mas também tem doçura. E nós temos algumas questões importantes que são percebidas na boca quando mastigamos o morango. Por exemplo, a percepção das sementinhas do morango quando eu faço pressão durante a mastigação. Então, aquele crocantezinho das sementinhas. Eu tenho todo um frescor que fica na boca quando eu ingiro e mastigo um morango. Eu tenho uma leve adstringência, que é a sensação que nós temos quando comemos banana verde, caqui verde. Isso é sabor. Então, por isso que é uma sensação mista, porque ela envolve olfato, gosto e todas as sensações relacionadas à temperatura, à pressão, à astringência, pungência, frescor, ok? Então, é uma sensação mista, unitária, complexa, que envolve essa percepção dos sentidos do olfato, do gosto, de todos esses pontos que acontecem durante, principalmente, a mastigação, tá? Como nós fazemos análise de gosto e sabor? Primeiramente, coloco o alimento na boca, que eu vou fazer utilizando um copinho, se for um líquido, uma colher, se for um creme, um iogurte, uma mousse, ou se for um alimento sólido, é muito importante que eu morda os alimentos com os dentes incisivos. Então, se for um biscoito, eu não posso colocá-lo inteiro dentro da boca, eu preciso morder esse biscoito. E isso influencia muito o tamanho das amostras que nós oferecemos aos nossos provadores. Nunca pode ser muito pouquinho, a ponto da pessoa não poder morder. Isso é importante para o julgamento lá da textura, ok? Morder os alimentos com dente incisivo se estivermos tratando de alimentos sólidos. Na sequência, mastigá-lo muito bem e fazer com que ele tenha contato com toda a cavidade bucal, estimulando todas as papilas gustativas. Então, se o alimento for sólido, eu preciso mastigar muito bem. E se o alimento for líquido, se for um suco, um refrigerante, uma bebida qualquer, eu não posso engoli-la imediatamente. Eu preciso fazer com que ela circule pela boca para estimular todas as papilas gustativas e eu possa fazer um julgamento mais completo. E eu não posso ter pressa. Eu preciso prestar bastante atenção. Quando eu tenho pressa, eu não presto atenção e não julgo de forma completa o meu alimento. E eu preciso utilizar branco entre as amostras. O branco, nas análises de gosto e sabor, são geralmente água em temperatura ambiente, uma água mineral bem sem sabor. A gente sabe que existem algumas águas que têm uma quantidade mineral muito grande, que elas têm sabor, então é importante encontrar uma água mineral bem realmente insípida. Muito cuidado com as águas cloradas, que o cloro ele interfere no sabor da água. Porém, alguns alimentos, principalmente quando são alimentos gordurosos, a água não é um bom branco. Imagine que nós vamos testar margarina, manteiga, azeite. Não adianta tomar água porque ele não vai, apenas água, porque ele não vai limpar a cavidade nasal. Então, eu preciso de um pão branco, ou de uma maçã, ou de uma torrada sem tempero, sem nada, para que esse alimento sólido, ao ser mastigado, faça o arraste das substâncias que estão impregnando a mucosa bucal. Visão. Através da visão, pode-se perceber estado, tamanho, forma, textura e cor dos alimentos. O impacto visual é um apelo utilizado pela indústria de alimentos para tornar o alimento apetitoso, com uso de corantes e com todo o marketing que a indústria de alimentos pode fazer mão para fazer propaganda de um determinado alimento. Aliás, é um órgão, por enquanto, é um dos únicos sentidos que a indústria e que o marketing podem tentar atingir através das propagandas, né? Com a imagem que os alimentos têm. Características visuais induzem a percepção de sabor. Então, a visão é um sentido muito importante, porque a visão ela nos leva à aceitação ou rejeição de um alimento e elas nos levam a tecer várias conclusões a respeito do sabor que será encontrado a partir do momento que aquele alimento foi colocado na boca. A visão, inclusive, ela antecipa e induz a percepção de outras informações e pode reproduzir respostas intensas, como água, sensação de água na boca, quando nós vemos um alimento
muito apetitoso. Esse estímulo, ele então entra através dos olhos, né, percebido através dos olhos. Esse estímulo, ele é carregado pelo nervo óptico, que é esse nervo aqui, até o sistema nervoso central, que recebe esse estímulo, processa e interpreta. Quando nós vemos uma imagem dessa, então, nós temos toda uma indução de sensações a partir dessa imagem. Então, quando eu olho para essa pizza, eu consigo sentir o cheirinho do pimentão assado, o cheirinho da pizza, do molho, da mussarela derretida. Então, eu consigo ter toda a indução de várias sensações de odor, apesar de eu estar vendo um slide que não está exalando substância volátil nenhuma. Eu tenho também toda uma consequência de sensações de gostos e sabores que eu sentiria ao colocar essa pizza na boca. Então, a visão é um órgão do sentido muito importante para o julgamento sensorial. Uma pizza daquela seguida de uma sobremesa dessa, então, a gente pode, se tiver com fome nesse momento, ter a sensação de apetite, de água na boca, de vontade de se alimentar. A audição, nosso próximo sentido, muitas vezes menosprezado pela análise sensorial, mas muito importante, porque a audição nos dá muitas vezes ideias sobre a textura dos alimentos. Então, está muito relacionada à crocância, ao frescor de alguns alimentos industrializados, de alguns vegetais. Por exemplo, uma cenoura crua, quando eu mordo, eu espero ouvir algum som proveniente dessa mastigação, se essa cenoura estiver fresca, assim como uma maçã, ou qualquer coisa crocante, por exemplo, como um biscoito de polvilho. Então, por isso, na análise sensorial, eu preciso de um ambiente calmo para a realização dos testes, para poder perceber qual é o odor proveniente da mordida e da mastigação. O tato. O tato fornece informações sobre textura, forma, temperatura e consistência de um alimento através da boca e das mãos. Então, o tato ele é percebido quando nós manuseamos um alimento antes de mordê-lo, se for um alimento sólido, ou pela sensação que nós sentimos ao colocar esse alimento na boca. Aí, tanto um alimento sólido quanto um alimento pastoso ou líquido. Lábios, bochechas, gengivas, língua, palato, dentes, todas essas estruturas participam da percepção da textura e da consistência dos alimentos. Os receptores do maxilar e dos dentes percebem a consistência. Por isso, é muito importante que esse alimento seja muito bem mastigado e que circule muito pela boca antes da deglutição, para que essa percepção seja completa. Temos aqui a pele, todos os seus receptores, então a pele é responsável por percepção de pressão, é responsável pela percepção de temperatura, de textura, através de todas as estruturas nervosas especializadas que estão localizadas na pele. Como nós analisamos um alimento através do tato? Primeiro, manuseando a amostra, importantíssimo, desde que ela seja uma amostra sólida. Na sequência, eu devo quebrá-la com as mãos. Então, se for um biscoito, um pão, eu tenho que rasgar com a mão, quebrar com a mão. E não colocar direto na boca. Eu preciso daí morder com os dentes incisivos, que são os dentes da frente. E mastigar muito bem com os molares. Circular essa amostra pela boca para avaliar a sua textura com os maxilares, a bochecha e a língua. Importante lembrar que se eu tiver um pudim, um flan, uma mousse, uma gelatina, eu não vou ter a mordida com os dentes incisivos, mas é importante essa mastigação com os molares, apesar da consistência não exigir isso do provador. Eu preciso mastigar, eu preciso que esse alimento circule pela boca para fazer um julgamento mais completo. E nós falamos dos sentidos todos isoladamente, mas nós sabemos que na verdade, o provador ele julga o alimento usando todos os sentidos ao mesmo tempo, né? Então, a interação sensorial é muito importante. As 5 vias sensoriais são detectadas no cérebro simultaneamente para a caracterização do alimento, sendo que o fator psicológico também influencia muito nessa percepção. Sempre o fator psicológico muito importante no julgamento sensorial.
Há variações na sensibilidade individual para percepção de gostos, de formas, de luzes, de odores, e por isso que a seleção de provadores é muito importante para avaliar a capacidade do provador de julgar adequadamente ou com o mínimo de acuidade necessária para que faça parte de uma equipe de análise sensorial. Certo? Então, estudamos os sentidos todos separados, mas julgamos todos juntos. O cérebro humano, as áreas responsáveis pelas percepções sensoriais são muito próximas, o julgamento, ele, então, é muito difícil que seja isolado. Vamos falar agora sobre algumas condições que devem ser consideradas num teste sensorial. Para que eu tenha resultados confiáveis, então eu preciso controlar muitas variáveis. Nós já vimos até o momento que o ser humano é extremamente sujeito a erros, né, psicológicos, erros relacionados à fadiga sensorial, erros relacionados à questão humana mesmo, as características, a personalidade de cada um. Por isso, a gente precisa ter um controle muito grande do laboratório de análise sensorial, da sua estrutura, dos materiais e equipamentos utilizados nos testes e também algumas condições relacionadas aos provadores. Então, o laboratório, ele precisa ser um lugar que apresente conforto físico, né? Precisa ter uma temperatura agradável. No país quente que nós moramos, então, nós sempre precisamos de um sistema de ar-condicionado. Preciso de um lugar livre de odores. Então, é muito importante que a área de preparo seja isolada da área de teste sensorial, a área das cabines, porque pensem vocês que nós estamos fazendo análise de linguiça, e na minha área de preparo eu vou assar essas linguiças. Linguiça é um alimento extremamente condimentado, e que quando é preparado, quando é exposto ao calor, libera muita substância volátil, um odor bastante intenso. Se o provador estiver na cabine esperando a sua amostra e já estiver sentindo todo esse odor, ele já está entrando em processo de fadiga olfatória. Quando ele for fazer a análise e receber a sua amostra, já vai estar com o epitélio saturado, epitélio olfatório saturado. Então é importante que a área de preparo tenha um sistema de exaustão muito eficiente para não causar fadiga sensorial nos provadores que já estão esperando nas cabines para fazer a análise das amostras. Preciso de um lugar de fácil acesso sempre. Então, dentro da indústria, eu não posso localizar meu laboratório sensorial num lugar muito difícil de chegar, onde as pessoas têm que caminhar demais. E também precisa ser longe dos laboratórios de controle de qualidade, da linha de produção, porque eu preciso de um lugar sem barulho, um lugar tranquilo, um lugar sem odores. Então, eu não posso instalar esse laboratório em qualquer canto, tá? Esse ambiente precisa ter paredes claras, no caso branca ou bege, de cores opacas, que não reflitam luz e não alterem a aparência dos alimentos. Preciso de iluminação feita com lâmpadas fluorescentes, bem distribuídas, evitando sombras, no caso, lâmpadas de LED, né? Eu preciso de lâmpadas, se eu tiver uma iluminação maior nas salas, que seja diferente, que incida se a luz incida de formas diferentes nas cabines, eu preciso que cada cabine tenha a sua iluminação individual, sempre em luz branca, tá? Nunca em luz amarela nem neutra, sempre branca, evitando mascarar os produtos. Com relação à área física, eu preciso de uma área de preparo de amostras, uma área de discussão de resultados e uma área de cabine individuais e um escritório. Então, nessa área de preparo é onde eu vou realmente porcionar, preparar e distribuir esses produtos. Preciso de uma área onde todos os provadores se sentem posteriormente para que a gente possa discutir resultados. E preciso das cabines individuais onde são realizados os julgamentos sensoriais, além de um escritório para trabalhar, tabular resultados, preparar testes. Preciso de material de porcelana branca ou plástico branco descartável. Alguns produtos, alguns alimentos têm a sua análise sensorial já regulamentada por órgãos específicos, como é o caso do café. Então, por regulamentação específica, o café ele deve ser julgado em vidro transparente.
e não em porcelana branca, para que se possa ver a sua opacidade, para que se possa analisar melhor a sua cor. Então, essa recomendação de material branco, ela deve ser levada em consideração sempre quando não há regulamentação específica, que é o caso de café, é o caso de vinho, né? Geralmente, bebidas alcoólicas pedem recipientes de vidro transparente para que se possa analisar melhor a cor. Com relação às condições para degustação dos testes, então, o laboratório de análise sensorial precisa de cabines individuais, tá? E também de mesas redondas brancas, no caso de julgamentos de equipe de consenso. Então, nós temos aqui as cabines individuais, todas impedindo aqui que os provadores observem o resultado que o provador vizinho está dando, para que esse julgamento seja realmente imparcial, sem sofrer influência do vizinho, sem que aqueles fatores psicológicos lá já estudados possam atrapalhar o teste sensorial. Muito importante, então, cabines individuais. Essas cabines, ideal que elas tenham contato aqui com a área de preparo, que é onde vai se preparar as amostras, porcionar e distribuir. Então, nesse caso, a portinha de guilhotina permite o acesso das amostras para o provador, que está localizado aqui dentro da cabine. Daí, essa portinha é fechada para que o provador faça seu teste tranquilamente. Quando ele termina, ele aciona a luz, a pessoa vem, retira suas amostras e oferece uma nova rodada de produtos para serem testados. Tem aqui um outro exemplo de cabines em contato com a área de preparo, tá? Então, eu posso ver aqui batedeira, aqui tem outros equipamentos e utensílios que permitem o preparo e a distribuição das amostras que são servidas através dessas portinhas de guilhotina. Essa luz aqui é para indicar o momento em que o provador termina o teste sensorial. Então, quando ele termina, ele acende uma lâmpada, um interruptor, acende essa luz aqui e a gente sabe já que pode trocar a amostra sem ter que ficar toda hora interrompendo o provador, perguntando se ele já terminou. Essa é a parte interna da cabine. Então, nós temos aqui um jogo de luzes coloridas. Então, nós temos aqui lâmpada verde, vermelha e azul, que são utilizadas quando nós desejamos mascarar a aparência de um alimento. Então, quando a gente deseja mascarar a aparência de um alimento? Quando eu não quero, por exemplo, que a cor rosa de um iogurte de morango interfira no julgamento da intensidade do sabor de morango. Estou julgando o sabor. Por exemplo, a pessoa provou 3 amostras e não viu diferença, mas ela precisa dar uma resposta. O que ela vai fazer? Pode ser que ela procure qual é a amostra de cor rosa mais intensa para dizer que aquela tem um sabor de morango mais forte. Essas associações são errôneas. E se eu estou fazendo um teste de sabor, eu quero uma resposta com relação a sabor, certo? Então, não posso permitir que os meus provadores busquem informações, busquem associações que não são solicitadas no momento. Por isso, as luzes coloridas para mascarar a aparência das amostras. Então, essa imagem aqui mostrando pessoas preparando testes sensoriais para serem servidos. Aqui um exemplo de um laboratório de análise sensorial da área de preparo. Então, vocês podem ver geladeira, micro-ondas, forno elétrico, fogão. Condições importantes a serem consideradas. Então, por exemplo, o horário do teste sensorial. Preciso evitar horários de fome ou de plenitude gástrica. Tá? O que é plenitude gástrica? É o pós-refeição. A pessoa acabou de comer, está com o estômago cheio. Não posso fazer análise sensorial nesses horários. Então, não posso fazer análise sensorial às 11 e pouco da manhã e nem às 1h30, 2 horas da tarde. Porque ela vai estar ou com fome e tende a encarar as amostras de uma forma mais positiva do que a realidade. Então, ela tende a achar que os produtos são melhores, mais agradáveis. Ou, se for logo após o almoço, ela tende a julgar o alimento com uma exigência muito maior, porque ela está com o estômago cheio da refeição que acabou de fazer. Então, evitem esses horários. O ideal da análise sensorial é sempre meio da manhã, meio da tarde.
Dias da semana, nós evitamos os extremos, que é a segunda-feira de manhã e a sexta-feira à tarde. Primeiro horário a gente evita porque geralmente as pessoas estão cansadas do final de semana, abarrotadas do serviço que vai se desenvolver durante toda a semana, estão fazendo planejamento, não tem às vezes cabeça para se ausentar do seu setor de trabalho para colaborar com a análise sensorial. Então a gente evita segunda-feira de manhã e sexta-feira à tarde, porque as pessoas estão cansadas, né? Além de estarem cansadas, as pessoas às vezes precisam finalizar trabalhos para finalizar a semana. Então, também não é um bom momento para análise sensorial. Precisamos pegar os momentos em que os provedores estejam com a cabeça o mais livre possível para se dedicar aos testes sensoriais. No geral, meus provadores têm que ter entre 18 e 50 anos. Isso não é uma regra fixa, porque nós sabemos que os provadores experts de café, de vinho, de queijos finos, tendem a ser pessoas de mais de 50 anos, porque são pessoas extremamente experientes. E quando falamos de café e de vinhos, estamos falando de alimentos extremamente complexos, onde a experiência faz muita diferença na qualidade do julgamento. Fora isso, tomamos essa recomendação de preferir provadores nessa idade, porque depois de 50 anos a nossa percepção sensorial tende a diminuir. Em menos de 18 anos, preciso de autorização dos pais, tem toda a questão de adolescência, de brincadeira e tudo mais, então só uso adolescentes ou crianças no caso de julgamentos de produtos específicos para essa faixa etária. Pessoas saudáveis, obviamente, eu não quero um diabético fazendo teste de doces e nem um hipertenso testando embutidos. Então, de preferência, pessoas saudáveis, tá? Considerando essas questões de problemas diretos com alimentos como diabetes, hipertensão, intolerância à lactose, doença celíaca e rinite alérgica também, que é uma coisa que compromete muito. Não fumantes, tá? Lembro que fumantes têm uma percepção de odor e de sabor muito ruim, então evite os fumantes. Evite os alérgicos, obviamente, alérgicos a corantes, lembra sempre das alergias alimentares, corantes, proteínas, e dispensar esse grupo. Pessoas disponíveis, que são pessoas que têm um tempo para se dedicar à análise sensorial. Não adianta você selecionar uma pessoa na indústria que seja única no seu setor, que seja extremamente sobrecarregada, ela nunca vai conseguir sair do seu setor para fazer sensorial, tá? E importante, e por fim, pessoas que não tenham aversão ao produto em teste. Então, a pessoa não precisa adorar azeite de oliva para fazer teste, mas ela não pode ter aversão. Se ela for uma pessoa que não tolera pôr um azeite de oliva puro na boca, ela não serve para ser seu provador. Procedimentos, então, do teste sensorial. 20 minutos antes do teste, o provador deve ser orientado a não consumir bala, café, goma de mascar, não usar perfume nem batom. Pensem vocês indo fazer uma análise sensorial e tendo consumido um house de hortelã preto, aquele house preto. Quanto tempo depois de um house desse a gente fica com o epitélio bucal, com a mucosa bucal comprometida, sem a capacidade de percepção ideal? Certo? Então, muito importante orientar os provadores a não consumir bala, café, chicletes, certo? Alguns tipos de chá, tipo mate, tererê, chimarrão. Os provadores não podem estar perfumados. Muita gente tem o hábito de passar perfume no braço, no pulso. Então, é importante, muitas vezes as pessoas esquecem dessa recomendação. Importante orientar os provadores que passem no banheiro antes da sensorial, lavem as mãos e os antebraços, né? Lave o braço até o cotovelo e tirem o batom, no caso das mulheres, para que possam fazer o teste sensorial sem nenhuma interferência. Importante para padronizarmos a deglutição ou não das amostras. Eu não posso ter 2, 3 provadores que vão fazer deglutição, vão engolir a amostra e o restante dos provadores vai descartar a amostra. Não, isso tem que ser padronizado. Ou todos vão engolir ou ninguém vai engolir a amostra. De modo geral, a recomendação é: todos fazem a deglutição,
exceções, bebidas alcoólicas e café, quando for teste muito longo, onde vai ser necessário uma ingestão muito grande de café por dia, porque daí nós temos as condições adversas do consumo excessivo de café, certo? Mas de forma geral, padroniza-se pela deglutição. Exceções, bebidas alcoólicas, gorduras, óleos, esses alimentos são descartados. Usar o branco antes de provar as amostras, certo? Então, eu cheguei para fazer o teste, existe um erro muito comum, que é provar a primeira amostra e daí fazer o branco. Não pode. É branco antes de todas as amostras. Então, antes da primeira amostra, eu tomo um pouquinho de água para limpar a boca antes de ter contato, antes de analisar a primeira amostra. A gente usa sempre a água em temperatura ambiente ou maçã, água morna, para no caso de gorduras e óleos, água morna para bochecho, ou pão branco, biscoitos, torradas. E provar as amostras sempre da esquerda para a direita. Isso é importantíssimo. Eu já disse na aula anterior que uma coisa muito importante na sensorial é todas as amostras devem ser apresentadas em todas as posições possíveis o mesmo número de vezes. Então, é todo um cuidado de planejamento da ordem de apresentação, que tem que ser completamente balanceada e casualizada, ok? Então, pensem só, você tem todo um trabalho no planejamento, aí você apresenta a amostra para o seu provador e cada provador prova na ordem que lhe der na telha no momento. Não pode. Então, é para provar sempre da esquerda para a direita. Todos os provadores, sem exceção, em todos os testes. Eu quero sempre instruções claras e objetivas nas fichas de análise sensorial, com textos objetivos, sem informação desnecessária. Os testes sensoriais têm que durar em torno de 15 minutos. Mais que isso, a pessoa dispersa e mais que isso, ela entra em fadiga sensorial. Então, testes em torno de 15 minutos. Menos que isso, a pessoa acaba dispersando também. Dispersando não se concentrando. Posso usar formas de motivação, que são formas de cativar o meu provador. Formas de pagamento. Então, um chocolate, um brinde, uma atividade diferenciada, uma folga. Então, por exemplo, tem empresas que usam banco de horas. Então, a fiz sensorial essa semana, participei 1 hora de análise sensorial. Anota no banco de horas. 1 hora, mais uma, até que a gente intere um dia para folga. Posso fazer jantar, bingo, sorteio entre os provadores, entre o seu grupo de sensorial, justamente para incentivá-los a participar e a colaborar com esse trabalho que é tão importante dentro da indústria. Frequência, 2 vezes por semana, 2 sessões por dia, essa é mais ou menos a média, a não ser que haja uma necessidade intensa de se aumentar os testes. E por último, com relação à apresentação e preparação das amostras, algumas questões que devemos considerar. Preparação. Então, preciso de amostras uniformes e simples, sem relevos, bordas, marcas que permitam a sua identificação. Pensem que nós vamos fazer análise sensorial de chocolate. Você quer comparar o chocolate que você produz com os chocolates de marcas concorrentes. Você põe o seu chocolate que está com a sua marca ali no relevo, você pega um Nestlé, um Lacta, todos marcados. Não pode, não posso fazer isso, certo? Nem dentro da indústria, nem na parte acadêmica. Então, eu preciso eliminar essas marcas. Preciso pegar e raspar esse relevo que identifica as marcas, por exemplo. Preciso tornar os alimentos irreconhecíveis pelos provadores, ok? Para que eles não façam associações e julguem com tendências que não são desejadas no momento. Preciso, muitas vezes, de um alimento suporte ou um veículo. Então, por exemplo, às vezes eu preciso testar maionese. Então, não vou testar puro, porque é um teste de consumidor. Como é que eu vou dar de colherada, servir maionese com potinho para comer de colher? Não, vou passar num pãozinho, numa torrada. O importante é que o seu veículo seja o mais inerte possível. Então, molho de tomate, vou testar molho de tomate. Não posso dar um copo com molho de tomate para a pessoa provar. Preciso pôr esse molho de tomate num macarrão. Esse macarrão tem que ser cozido sem temperos, no máximo uma pitadinha de sal,
sem nenhuma erva aromática, nenhuma condimentação, para não interferir na percepção do alimento objeto, que no caso seria o molho de tomate. E muitas vezes eu preciso fazer diluições, né? Que é o caso da análise sensorial com condimentos. Imagina testando pimenta pura. Então, em muitos momentos eu preciso de diluições. Com relação à apresentação das amostras, então, com relação primeiro à codificação. Na análise sensorial, os copinhos, os pratinhos, enfim, as amostras recebem códigos. Esses códigos são sempre compostos por 3 dígitos aleatórios, evitando o zero, principalmente no início. Então, aqui eu tenho 3 códigos aleatórios, nunca o zero na primeira posição. Então, códigos aleatórios, 753, 159. Importante, não usem ordem, não usem sequências. Então, o provador chega para fazer a amostra, ele tem as amostras 313, 314 e 315. Evite sequências, ok? São sempre códigos de dígitos aleatórios. Nunca 1, 2, 3, nunca ABC, não. Códigos compostos por 3 dígitos aleatórios, sem o zero na primeira posição. Uniformidade de amostras. Sirvam quantidades iguais de todas as amostras para todos os provadores. Faz muita diferença encher um copinho, 50 ml até a boca, e fornecer só o fundinho do copo. A gente percebe as amostras de forma diferente, principalmente com relação à aparência. Então, quantidade mínima, 15 ml ou 30 gramas para testes de diferença, que são aqueles testes onde a gente avalia se os produtos são iguais ou diferentes. E eu vou oferecer quantidade dobrada, ou seja, 30 ml, 60 gramas para testes descritivos, que exigem uma análise mais complexa. Recipientes e utensílios, todos iguais, adequados ao produto, sem odor e limpos. Não posso oferecer produtos em recipientes diferentes, nem diferentes para o mesmo provador e nem de um provador para o outro, porque o julgamento muda. Temperatura uniforme e constante em todas as amostras. Isso é um fator bem complicado quando se trata de amostras quentes. Então, salgados, fritos, coisas assadas e também sorvetes, produtos frios. Então, cuidado com isso. Utilize sempre o apoio de freezers, de refrigeradores, estufas para manter os produtos sempre na mesma temperatura para todos os provadores. Muito importante considerar a necessidade de eliminação de diferenças através do uso de lâmpadas coloridas. Então, o uso de lâmpada vermelha, azul, amarela, verde, às vezes a aplicação de corantes nos produtos quando você não quer que a aparência interfira no julgamento. Em alguns momentos, uso de recipientes escuros. Faça o que for necessário para mascarar a aparência quando ela não pode realmente interferir no julgamento dos produtos. Com relação à textura, nós podemos picar os produtos, triturar, ralar para eliminar marcas ou eliminar símbolos que permitem a identificação de marcas. E muito importante considerar a questão de ordem de apresentação, balanceada e casualizada. Então, todas as posições possíveis devem ser ocupadas pelas amostras o mesmo número de vezes. E casualizar a ordem de apresentação para cada provador, para eliminar todos os erros que já foram estudados e que podem acontecer em análise sensorial. Considerar sempre o número de amostras por sessão. Então, o número de amostras por sessão depende do tipo de amostra. Se for uma amostra de pão branco, eu consigo testar mais amostras. Se for uma amostra de vinho, eu consigo testar um número muito menor. Depende muito da complexidade dessa amostra. Depende do teste, depende da experiência do provador, depende muito da complexidade dos atributos e dos produtos. Então, quando eu faço apenas testes visuais, testes de aparência, eu posso fazer um número muito maior de testes. Quando eu uso odor, diminui um pouquinho. Quando eu uso sabor, eu limito bastante a possibilidade de avaliações durante uma sessão. Geralmente, a recomendação é que se teste de 5 a 7 atributos, mistos entre visual, odor e sabor, por amostra, por sessão, no máximo
3 amostras, não mais que isso, senão eu posso prejudicar a qualidade dos resultados sensoriais obtidos.